Muito bom dia. Eu não sei, acho que estão todos já voltados para cá. Me perdoe não falar dali, eu preciso espalhar um pouco. Aqui é mais fácil para colocar algumas anotações que eu tenho. Mas quer dizer, os prezados irmãos, companheiros de associação, que nesses encontros estaduais, nós queremos é compartilhar com você. Não é trazer uma palestra que eu aprecio muito, mas não uma palestra mais ideológica, mas compartilharmos acerca da associação. O meu tema é sempre visão. Muda o enfoque, muda as condições, muda alguma coisa, mas o tema é sempre visão. Porque estes nossos encontros, eles se destinam exatamente a isso. A nós estarmos sempre relembrando e aperfeiçoando em cada um de nós essa questão, todos os aspectos relacionados à visão. Se estamos aqui hoje, é porque alguém que deu, em algum momento no passado, lá nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, no histórico do início, e depois chegou ao Rio Grande do Sul. Alguém entendeu e alguém foi capaz de transmitir. Por isso vocês estão aqui. Se vocês não houvessem entendido, transmitido essa visão para alguém, não estaríamos aqui. Mas nós, na verdade, todos nós que estamos aqui, eu não tenho a presunção de dizer que viemos para aprender, vocês vieram para aprender, nós viemos para compartilhar e evoluir. E já há alguns anos, é uma história, mas faz parte da nossa conversa aqui hoje. À tarde, se eu voltar a falar, como o nosso tempo segue, eu vou falar com você sobre a última onda. O título, que às vezes dá um título só para direcionar, mas a última grande onda que nós estamos começando a viver lá. Mas, na verdade, sabe, irmãos, desde 2012, eu sei que para quem ouve, as coisas passam, mas para quem anota, para quem escreve, não passa. Desde 2012, eu vejo, o diabo não dá direção segura a ninguém, então eu posso dizer que vem tendo uma direção de Deus acerca da necessidade que nós tínhamos de nos adaptarmos ao momento que vivemos. Por que isso? Porque ao longo da história, muitos de nós, na Adonep, seguimos aquilo que a igreja, a organização religiosa fez, que foi procurar manter mais ou menos o mesmo padrão de organização, o mesmo padrão de mensagem, o mesmo linguajar, e aos poucos, ao longo da história, e não gosto muito também do termo, mas dos evangélicos do Brasil, foi sendo criada uma subcultura, e essa subcultura criou uma ruptura, praticamente. Elegemos os católicos, nós, eu não, mas elegemos os católicos como os nossos inimigos mais próximos, os nossos adversários, e começou a haver uma cisão no nosso linguajar começou a fazer uma diferença entre nós e eles, nós evangélicos e o resto. E essa diferença que eu digo é uma diferença quase que social. Criamos a nossa maneira de conversar, o nosso comportamento, e aquilo já me incomodava bastante. Depois eu comecei a ouvir outras pessoas, mais ou menos seguindo na mesma linha, e aquilo me alegrou muito, mas avançamos pouco ainda nesses aí, quase 10 anos já. E agora tivemos uma pandemia que foi uma ruptura.
eu tenho algumas anotações sobre rupturas, que são muito interessantes, de rupturas ao longo da história do homem, rupturas ocorridas, por exemplo, a vida de Jesus foi uma ruptura extraordinária no mundo, marcou uma era, uma ruptura da ascensão de Jesus até o Pentecostes, outra ruptura. Durante o período que os apóstolos estiveram vivos, pregando pelo mundo, no final das contas, outra ruptura. Observe quem era Pedro, ali logo após a crucificação, quem era Pedro escrevendo as suas cartas. Demorou a entender a mensagem da graça. Entende? E eu estou fazendo as colocações para nós nos situarmos. E hoje vou fazer uma colocação aqui, que eu fiz já 2 vezes em Curitiba, fiz agora nos dias em Mato Grosso do Sul, mas não quero que ninguém fique chocado. Ao contrário, você se sinta muito alegre no que eu vou falar logo em seguida. Mas nós na Adonep nos propusemos, de uma certa forma, a quebrar esta separação, esta súbita, não é sub aí significa inferior, mas é uma cultura dentro da cultura, uma subcultura evangélica que levava e ainda leva as pessoas que não são evangélicos a se sentir um pouco diferenciados, discriminados. Eu chego para 2 pessoas, uma é o irmãozinho, meu membro lá da minha igreja, e eu cumprimento com a paz do Senhor, coisa boa, a paz do Senhor mesmo. Aí do lado eu bom dia. Entendem o que eu quero dizer? O que acontece com aquele que para o meu irmãozinho, um sorriso e a paz do Senhor, e é a paz do Senhor mesmo. E para aquele que está do lado dele ali, amigo dele, eu não conheço, mas como você se sentiria? Entendem? Mas é uma visão difícil da gente transmitir, porque a gente encontra obstáculos no nosso meio mesmo, e faz questão de não, nós temos que ser diferentes. Nós temos que nos diferenciar por outras coisas. Eu dou a paz do Senhor, mas minto. Eu dou a paz do Senhor, mas sou leve. Eu dou a paz do Senhor, mais. Aí eu vou ler lá Isaías, e o Senhor dizendo, vocês buscam e reclamam porque me buscam, e eu não respondo. E eu vou lhe dizer por que eu não respondo. Porque você oprime o pobre, porque você faz isso. Não é Isaías, se não pode ficar aqui. E o Senhor vai dizendo uma série de coisas, eu ainda é povo dele, busca, espera dele, mas fica assim, porque não recebe, Deus vai dizendo. Aí ele fala, o verdadeiro jejum, vocês fazem jejum, usar, ensino, mas o verdadeiro jejum, eu quero deixar o Senhor escrever. Qual é o verdadeiro jejum que ele esperava do povo de Israel? E o verdadeiro jejum é a verdadeira postura que ele espera de nós hoje. Aí precisamos, sim, por causa da visão que Deus nos deu, nós precisamos romper com isso. E o que a gente percebe às vezes é o inverso. E daí a minha insistência, há 10 anos, insistindo nisso. Por isso eu volto muito na supervisão. Nós precisamos entender isso, que o nosso chamado foi para fazer diferença no meio de um público-alvo, mas a diferença não no linguajar. Eu não sair falando palavrão, eu preciso ter um linguajar que eu não me torne tão diferente dele, no linguajar social, não é? Eu preciso ter um comportamento que aí sim ele veja que o meu comportamento é um comportamento um pouco diferente, muito diferente do comportamento dele. Daqui a pouco eu vou voltar ao assunto, mas eu preciso, com aquele que é o meu alvo, eu preciso que ele tenha desejo de ser igual a mim. Vamos adiantar um pouquinho aqui.
já tracei o panorama. Veja um acontecimento de 1944. Estados Unidos, doutor Charles Price. Aí eu fui buscar do livro dele, não do livro do Demos. Todos sabem aqui quem foi Demos Chagari? Alguém que não sabe? Todos sabem. Deixa eu falar de alguém que não conhece. E lá naquela época, o doutor Charles Price disse assim para Deus: Demos, eu não estaria aqui para ver isso. A Donep não existia, né? A Fugospa não existia. Mas você será testemunha, observe as palavras, de um dos maiores eventos preditos na Bíblia. Qual é este evento? Pouco antes de Jesus retornar à terra, o Espírito Santo de Deus descerá sobre toda a carne, e leigos serão o mais importante canal através do qual ele irá trabalhar. É a grande colheita que nós nos referimos, e nós temos dito isso. E aí, com muita propriedade, Deus foi preparando Demos para Demos começar isso. Começar o movimento de leigos. E alguns anos mais tarde, em 1952, materializou-se na Full Gospel, que é de onde nós viemos. Que era uma instituição formada por leigos para ganhar, para alcançar leigos. Isso de 44 a 52, olha quantos anos o amadurecimento em Demos, Deus trabalhando com Demos, para dar a ele exatamente a visão que ele, Deus, queria, não é? que Demos tivesse. Muito bem. Isto veio, passou pelo custódio e chegou até nós. Mas o que eu quero dizer sobre isso aqui, e eu preciso que você entenda bem, é que a Donep, ela não é, eu gosto da Donep, ela não é a guardiã desta visão. Estranho o que eu estou dizendo? Eu sei que você não entendeu direito, você deve estar pensando mal ao meu respeito. Mas alguém, algum dia, precisa começar a ampliar esse entendimento. E é o que nós queremos fazer. A Donep não é a guardiã universal desta visão. A Donep é uma instituição maravilhosa. Estamos no Brasil inteiro, estamos nas 3 Américas, estamos com alguma coisa na Europa, alguma coisa, inclusive leste europeu, dentro da guerra, estamos lá, estamos no Oriente Médio, estamos. Mas eu quero dizer que Deus não espera esta grande colheita apenas da Donep. Na verdade, nós individualmente, esta mensagem, esta visão de Charles Price, transmitida a Demos Chagari, é para cada um de nós especificamente, e é preciso que eu entenda isso, que você entenda isso. Que, independentemente da associação, você precisa ter consciência de que você é o guardião desta visão. Aquele a quem Deus dá é o guardião dela, porque
sendo ou não você um participante da Adonep, um sócio da Adonep. O que Deus quer é que os leigos entendam. Os leigos entendam que a eles Deus deu, eu vou ler de novo o texto, para você voltar a entender o que eu estou dizendo. Deus deu aos leigos esse ministério de, nos últimos tempos, levar a pessoa de Jesus Cristo a ser reconhecida como o Senhor em toda a terra. Difícil de entender? Deixa eu ler de novo. Eu não estarei lá para ver isso, eu não estarei aqui, né, vivo, mas você será testemunha de um dos maiores eventos preditos na Bíblia. Devemos estar aqui hoje? Não, temos, já foi, faleceu. Custódio está aqui hoje? Não. Isso significa o quê? Que hoje nós somos os enviados de Deus para executar este propósito dele, de ganhar outros leigos como nós. E pouco antes de Jesus retornar à terra, o Espírito Santo de Deus descerá sobre toda a terra. E leigos serão o mais importante canal através do qual ele irá trabalhar. A Adonep é um canal extraordinário que Deus deu para... Aqui não está escrito que é empresário, não. Está escrito que são leigos, porque depois ele complementa. Um falando para o outro, e ele diz, empresário falando para o empresário, médico. O que ele quis dizer com isso? Eu conversando com os meus iguais, eu conversando com aquele que está perto de mim, que está mais próximo de mim. Eu, individualmente, sou responsável por transmitir a todos aqueles que estão ao meu alcance a mensagem salvadora do Evangelho. Isso pode parecer, à primeira vista, para quem chega e ouvir um pouquinho sobre o que eu falei, pode parecer que eu estou negando a importância da associação. Não, ao contrário. Nós nos organizamos, chegou à conclusão lá, a direção de Deus deveria organizar, ter uma organização cuidando disso. Nós viemos para o Brasil, precisamos sim, aqui está a Adonep, precisa ser fortalecida cada vez mais, precisamos espalhar capítulos para todo lado, porque é através da associação dos capítulos que nós podemos fazer isso que eu estou fazendo com vocês aqui hoje. Motivar pessoas, homens e mulheres, salvos, que creem em Jesus, que têm Jesus como Salvador, além do seu trabalho na associação, individualmente, cumprir esta visão. Esta visão é para ser cumprida individualmente. Eu pergunto, quando você vai convidar alguém para o jantar? Quem convida é a associação ou é você? É você. Entende? Quem vai conversar quando alguém pergunta? Maurício ontem fez a apresentação aqui do Teatro Neto, perfeita, ótimo. Mas as pessoas entendem tudo o que é associação? As pessoas entendem acerca de Jesus? Não. Aquilo ali é assim mesmo que nós fazemos nos eventos, fazemos para as pessoas gerar interesse nas pessoas, mas quem vai conversar, detalhar, explicar, esclarecer, responder a dúvidas, quem vai fazer isso? Eu. E isto me leva a fazer uma pergunta, aqui só temos livres aqui. A cada um de vocês, eu esqueci de marcar, porque alguém marcou. Contem para mim, 30 minutos na vez. Já gastei uns 15 talvez, né? E eu vou retomar. Quando, aqui hoje só temos líderes, por que estou tratando isso com vocês? Por que eu estou
conversando com vocês aqui, que vocês levem os seus capítulos, que tratam disso nos seus capítulos. Dificilmente você vai ouvir isso num seminário da associação. O seminário sai com matérias prontas, matérias destinadas a um crescimento do capítulo como um todo, mas essas minúcias vocês não vão ouvir, a não ser o nosso presidente, eventualmente numa Assembleia Geral da Convenção. Mas quando nos propomos a ir às reuniões estaduais, é para despertar nos nossos líderes essa consciência de que a missão dada por Deus vai muito além da associação. Quando nós vamos, levamos a associação, mas é preciso nós entendermos que nós somos a associação. Quando você ouve falar, quando a gente ouve, a gente lê e crê, que nós somos a igreja, eu sou membro de um corpo, não é assim? A gente não crê nisso? Você não se sente, não, eu sou a igreja de Cristo, faço parte dela. É a mesma coisa. Na associação, cada um de nós que estamos aqui, nós somos um braço, parte dela. Mas é preciso que eu, individualmente, tenha uma visão perfeita. E mais, eu tenha uma plena noção da minha missão. E a minha missão é exatamente eu ensinar e transmitir a visão a outros, por causa de vocês que são líderes, para que outros que não são líderes, ou que são líderes locais, para que eles possam cumpri-la como o Senhor Jesus deseja que nós cumpramos e nós venhamos a sermos instrumentos úteis nas mãos de Deus. Instrumento muita gente instrumento útil é outra história. Silêncio sepulcral. Vem cá, tem o quê? Tem 20? Dá para falar. E aí, sabe, irmãos? Depois de pandemia, depois dos solavancos que da forma ou de outra mexe com todos nós, independentemente de posição ideológica, nós respeitamos a linha da associação, mas cada um de nós tem o pleno direito de ter o seu entendimento, mas depois de tantos choques, eu te pergunto, você está preparado? Preparado? Sim. Mais ou menos, se fosse dar título, eu estou tratando aqui, é isso. Nós, a associação, estamos preparados para tudo. Mas a associação estará preparada se cada um de nós estivermos preparados. Como vou me comportar daqui para frente? No pós-pandemia, você vai dizer, você agora não falou da visão, a visão é essa. Leigo falar para leigo contar para leigo, olha, eu sou alguém que tenho Jesus no meu coração, creio nele como meu Senhor, meu Salvador, ele me supre, ele me entende, tem o Espírito Santo que ele enviou, mora em mim, habita conosco, habita na igreja, ele é o meu guia, ele é o Senhor da minha vida, ele é aquele que soluciona, que traz saúde, que traz paz, que traz alegria, que muda comportamentos, que muda a vida das pessoas, que transforma famílias, que abençoa financeiramente, que abençoa socialmente. Eu sou esse. Agora, a partir da última grande ruptura que tivemos, foi a pandemia, mudaram hábitos, mudaram costumes, nunca as redes sociais foram tão importantes
Estamos preparados como instituição para isso? Se eu pessoalmente não estiver preparado, a instituição não estará preparada. Alguns dizem assim, observe isso. A gente ganhamos, um empresário fulano de tal, ele veio para a Donep, foi abençoado aqui, foi curado, a vida transformada, tudo isso abençoado financeiramente, e o pastor veio e levou. Sabe quando dizem isso para mim, sabe o que eu falo? Graças a Deus, o pastor levou para a igreja dele, um homem, uma mulher, está preparado para fazer a diferença lá na igreja dele. Mas nós investimos tanto naquela pessoa, uma pessoa importante. Não é mais. Qual é a nossa missão? Nossa missão, desculpe, a nossa missão nem é cuidar, a nossa missão mesmo nem é ficar preparando. A nossa missão é anunciar Jesus, é ganhar. Nós sempre falamos isso, e aí nós falamos uma coisa e fazemos outra. O que nós dizemos sempre? A Donep é um braço da igreja. Aí, quando a gente vem, quem é o sujeito? Desculpe a expressão, quem é a pessoa? Homem ou mulher? Né? Ele participa conosco, aprende só coisa boa, aprende a ser bom dizimista, aprende a ser marido, esposa legal, aprende a respeitar pastor, aprende a palavra, aprende tudo. Aí nós dizemos, não, isso agora é propriedade nossa. Não, nós não dizemos que somos braços da igreja, ainda dizemos o seguinte, vocês ainda dizem isso, mas eu aprendi assim. A Donep ganha e entrega para as igrejas cuidarem. Está escrito lá no nosso livro. E a gente fica com ciúme porque o pastor levou. Eu que trabalho mais e ganho outro, a minha função é ganhar. A minha visão é ganhar. A visão da Donep é ganhar. Temos a nossa plenária assim, preparar as pessoas para mandar para as igrejas. Eu nunca, desculpe por dizer, se alguém pensa diferente, eu nunca teria um capítulo com 6 sócios. Eu dividiria em 10 capítulos de 10 sócios. Porque a nossa missão é multiplicar. Não concentrar. Perdemos de ouvir essa expressão, perdemos o fulano, a pessoa, para a igreja tal, perdemos. Mas será que eu estou olhando o que eu perco ou o que o reino ganha? A minha visão é local ou a minha visão é de reino? Eu até me sinto à vontade de estar conversando com vocês assim, porque já há alguns anos, e aí alguns aqui acompanharam isso, nós nos dedicamos bastante aqui ao Rio Grande do Sul. Né? Momentos difíceis, o Rio estava disso, e o outro estado, o Chapa, de outros antigos, e hoje eu vejo aqui com alegria que tem uma renovação muito grande, tem gente nova. Ismael me lembra de uma reunião, não sei se foi em Bento, onde foi, estava o Ismael lá, e falando de planos, olha como está o Ismael aí, hoje é nosso diretor regional, menino novo ainda, olha, coisa boa, me lembro dele lá. A visão está em você. E qual é a visão? Ganhar vidas. E especialmente aquele que a igreja não alcança. Tem meu vizinho lá que detesta pastor, não gosta. Tem meu colega de trabalho. Aquele que a igreja não consegue, aquele que não ouve, sabe, passa, você é tradicional, passa o canal lá da TV, bateu ali na Universal, nas igrejas mais tradicionais, tem programas, né? Ele liga, a rádio não ouve, começou, ele desliga. Esse é o seu público.
virtual, gente, é o mais difícil, mas nós fomos chamados para o mais difícil. E a visão é falar de Jesus. Ah, mas e você de que religião? Não. Estou falando de Jesus. Você é de qual igreja? Eu tenho Jesus. Estou te falando do que eu tenho. Quero falar de Jesus. E estarmos atentos, porque se nós não seguirmos assim, nós não caminharemos nos tempos que chegaram. Aí eu volto à questão do que aconteceu nos últimos 3 anos. Uma mudança muito grande, as pessoas, as igrejas estão tendo que criar igrejas virtuais. Quase todas essas igrejas um pouco maiores, que têm condições de fazer isso, estão criando as igrejas virtuais. Ou seja, pessoas que não perderam o interesse de ir até os templos, e ficaram afastados 2 anos, e com isso estão. A maneira que a igreja tem de mantê-los, de alguma forma congregados, não está errada. É através do meio virtual. Mas isto leva a outras situações. As pessoas passam a ter, às vezes, aquele momento do culto virtual como o momento espiritual dele, mas ele continua com a vida do mesmo jeito, porque falta esse contato, esse acompanhamento, essa conversa. Como é importante conversar uns com os outros, trocar experiências uns com os outros. A igreja virtual simplesmente inclui isso. Então não é o caminho. E sabe para quem vai sobrar para alcançar as pessoas? Nós, Adonai. Preciso que você tenha essa visão. Nunca tivemos na história da Adonai, nem dos gospel, um momento tão especial como o que estamos começando a viver. Nunca. As oportunidades que nós teremos, irmãos, daqui para frente, para ganhar vidas, para cumprir isso do lei, um falando do outro, é a maior da história da cristandade. Porque nem nos tempos antigos não havia a facilidade de comunicação para você entrar em contato, marcar para tomar um café, para chamar para um evento, para chamar para um jantar, para chamar para uma reunião plenária, para um evento do apoio feminino, do apoio jovem. Nunca foi tão propício, nunca houve tanta oportunidade. Porque as igrejas não conseguirão fazer isso, infelizmente, porque as circunstâncias mudaram. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos ter na DONEP é essa consciência de que a visão não muda. Guarde isso. A visão não muda. Leigo, falando, buscando alcançar leigo. Mas as estratégias, elas precisam ser plenamente adaptadas à realidade do momento e ainda mais às realidades locais. Isso há muito tempo a gente fala, a questão da realidade local, até onde Deus vai falar alguma coisa sobre isso no apoio feminino, estou falando de um modo geral. Mas o fato é que cada vez mais eu preciso estar atento às peculiaridades locais. Uma é a conversa no meio do agro. É o costume, é o jeito. Uma coisa que eu falo lá no Rio, talvez alguém de outro meio, de outro nicho de mercado profissional, ele não entenda bem como o carioca que está lá sofrendo determinado tipo de violência, por exemplo. A sociedade vive de outra maneira. Os costumes são um pouco diferentes, a cultura é diferente, até mesmo uma espécie de mitigação de princípios são diferentes. Alguns mais rígidos, mais aqui para o sul, no Nordeste,
de outro jeito, Rio de Janeiro de outro jeito, e há necessidade de uma adaptação das nossas estratégias à peculiaridade. E isto, alguns dizem, não, alguém diz, o jantar está fora da visão, mas eu discordo disso. Se o evento, o jantar, o evento, grande evento, atende à peculiaridade local, é assim que tem que ser. Vocês aqui não puseram auditório, eu vou dizer que está fora da visão, não, achei melhor deixar como está. À noite, a mesa principal foi desfeita. Alguns lugares mantêm, outros só está fora da visão. Até eu falar sobre a visão, explanar sobre a visão no evento, eu tenho que falar sobre a visão da maneira que aquele público-alvo que ali está seja capaz de entender o que eu falo. Possivelmente, o jeito que eu falar aqui no Sul não será entendido da mesma maneira se eu falar lá, não será. Eu preciso estar atento que visão é uma coisa, a visão não muda, mas a estratégia, ela precisa ser adaptada ao local. Tivemos no jantar uma música para a pessoa cantando em outros lugares que não usam. Mas eu sei que aqui no Sul as pessoas gostam de ter alguém cantando. E, aliás, as melhores reuniões assim com música ao vivo que eu conheço na Adonete do Brasil é aqui no Sul. Mas precisamos ter esta visão de que para ganhar o leigo, toda estratégia vale. Para alcançar o objetivo, que é levar Jesus ao leigo, para levar Jesus ao leigo, toda estratégia é válida. Vou avançar um pouquinho, já chegou lá, vou avançar um pouquinho, que eu quero fechar isso. Às vezes eu, individualmente, tenho uma estratégia de abordagem. Você tem outra. E a minha funciona com aquele meu público, a sua funciona com o seu público. Eu digo pessoalmente. Às vezes você só vai conseguir falar com Jesus, levar Jesus para um empresário amigo, se você levá-lo para jantar, por exemplo, num restaurante fino. É a oportunidade que você vai ter. Às vezes o outro, você sabe onde? Ir para o boteco junto com ele. Eu já contei uma história, que posso citar para o conto, mas nós fizemos um grande jantar uma vez em Termos. Não conta essa história. Para vocês aqui é comum, para nós lá é um negócio meio complicado, se alguém da minha igreja visse. O jantar regado a vinho, no restaurante. Para vocês é comum, né? Nós lá não. Eu tenho história sobre isso, interessante, dentro do próprio conselho. Entendem a questão quando eu digo que a visão não pode mudar? A visão é levar Jesus. Aquele que a igreja não alcança, aquele que tradicionalmente não alcança, mas a estratégia, esta precisa ser adaptada. E nós, na Adonete, temos que estar atentos aos novos tempos. É o ambiente social que muda, é o ambiente político que muda, é o ambiente ideológico que muda. Precisamos estar preparados para os novos tempos. E me perdoe, alguém tem que dar o prato de alegria. Eu vou trazer para vocês nesta manhã. Aí à tarde voltamos a conversar. Obrigado. Agora aí.